Oi, a paz do Senhor Jesus! O irmão aqui que vos fala é o irmão Antônio Costa e esse é o meu e o seu canal. Portanto, fique à vontade para estar deixando o seu comentário. O seu comentário terá toda a relevância aqui no meu canal. E seja bem-vindo para deixar sim, eu dar seu ponto de vista para esse assunto aqui. O seu comentário tem toda a relevância, sim, tem toda a forma de você fazer com que essa ideia que já existe não fique só comigo. Que você também apoia o meu ponto de vista, que é para um bem comum. Fica até o final do vídeo que você vai entender realmente se vale ou não a pena seguir, obedecer. Sou o dono da verdade? Não. Eu tenho, como que eu vou falar? Eu tenho permissão, conhecimento, base para estar falando tudo isso que eu vou estar falando. Então seja bem-vindo. Relacionamento, vida a dois. Ei, é a dois, não é a três, não é a quatro, não é a cinco, é a dois. Relacionamento é algo tão lindo, maravilhoso, prazeroso de fazer parte. Eita, e por que é tudo isso? E a maioria, aí 80, 90% das pessoas que se casam até com aquela pessoa que você amava, que ele te amava e de repente acabou o amor, se separam. Porque as pessoas não deixaram as velhas práticas para trás. Muitas vezes é o homem que era tão ligado no pai ou na mãe e continua trazendo aqueles hábitos dele, não desmamou. Desculpa da palavra, parece até meio grosseira, mas ele não desmamou do pai, da mãe, e está casado. Ou a filha não desmamou do pai, da mãe e continua querendo ter um relacionamento que ele ainda quer ter resultado satisfatório. Não vai dar certo. Família, como já foi falado, é a dois. É só você, seu esposo e seus filhos. O pai, a mãe, os irmãos passam a ser só parentes. Se você não largar disso, você não vai ter resultado. Ou o homem que gostava demais das baladas, dos amigos, não tem amigo, não tem amigas. Não que você vai realmente cortar isso 100% e viver só os dois, mas se vocês não levar esse objetivo de casamento mais a sério, só vocês dois, e depois os filhos, você não vai ter resultado. Suponha que de repente te faz tão bem a amizade do seu pai para com você, meu caro, mas não faz bem para o teu relacionamento. Ou minha jovem, de repente você combina tanto com seu pai, com a sua mãe, com seus entes queridos, mas você hoje tem um compromisso com o teu marido. Vocês têm uma demanda a atender. E se vocês não atender na medida, isso seja desde dos compromissos normais de casa, como o ato, o momento mais prazeroso, mais maravilhoso, que é o ato sexual de vocês dois. Eu faço questão de trazer à tona. Como assim? Quem é você? Eu estou falando de um ato sexual. Você, homem, você não precisa só precisa ser inteligente. Você não precisa nem que a sua esposa, que agora sou casado, te fale nada a respeito do seu desempenho. É o semblante dela, é a cara de satisfação de fazer parte, de ter você como esposo, ou a cara broxante dela de ter você como esposo, ou vice-versa. Seu esposo não precisa nem te perguntar nada ou te falar nada, é o semblante dele. Uma ação não vale mais que 1000 palavras, um gesto não vale mais que 1000 palavras, então não precisa nem falar nada. Se você for atento, você vai perceber o comportamento dele, visual, de como ele está em relação aos momentos de vocês. E se isso não atingiu, você perceber que não está bom, é questão de você analisar e se reprogramar para não deixar a desejar. Por isso, mais uma vez, que existe vários casamentos que as pessoas até ficam aí falando, que não precisava falar, você tem que falar ou demonstrar isso para o teu esposo, para a tua esposa. Só. Eu vou tentar explicar aqui com as minhas palavras. Eu vou usar 2 exemplos muito lógicos. Demanda e faturamento. Eita, você está falando de casamento e está falando agora de demanda e faturamento? Então vamos lá.
Supondo que uma empresa ela tem uma demanda para atender X de faturamento e você, como funcionário, como alguém, um colaborador, você não se esforçou o suficiente para a empresa atingir aquele objetivo. O gerente, o dono da empresa vai ficar satisfeito? Não. Então nota-se aqui que não prevalece a vontade do funcionário. O que prevalece é a demanda da empresa, faturamento X. Trazendo para o nosso relacionamento, a tua esposa ela tem uma demanda de atenção, ela tem uma demanda que você atenda a ela na medida, com carinho, com zelo, porque não é só fazer por fazer. O psicológico dela vai perceber que você está querendo fazer só para não ficar em vão, mas ela não vai perceber que você está fazendo aquilo com prazer. E outra partida, o homem, ele tem a demanda dele, e ele vai sacar que você não está fazendo por entusiasmo, por alegria, vai ficar a desejar. Existe até uma parte na Bíblia, né? Não vou nem usar aqui o termo bíblico, mas essa parte fala assim, ó, que a mulher, nada, o físico dela, tudo aquilo ali não é mais só o querer dela, ela é parte, ela é a propriedade do esposo e vice-versa. Só que é claro que não vamos deixar aqui prevalecer o homem da caverna, você é propriedade minha, toma uma paulada na cabeça e são meus desejos que prevalecem. Não, somos modernos, aprendemos hoje. Aprendemos que tudo tem que ser na base da conquista. É mais gostoso, porque é algo tão lindo que o teu esposo nem precisa cobrar, nem precisava cobrar, e a tua esposa também nem precisava cobrar, porque é algo, como eu falei no início do meu vídeo, prazer em fazer parte, prazer em atender as expectativas dela, prazer em atender as expectativas dele. Não é obrigação, é prazer. E se isso não está acontecendo dentro de mim, então o problema está dentro de mim, eu tenho que estudar. Eu não fiz faculdade, eu não tive que fazer pós-graduação e me esforçar para realmente atender as expectativas vamos dizer, de onde que eu presto serviço. Não é isso? Porque que no relacionamento, que é até complexo, tanto quanto, e você não se esforça? Tem que desenhar mesmo? Tem que desenhar. Lá fora, me perdoa falar isso, nem estou querendo aqui fazer apologia a tal coisa que eu vou falar, mas existe algo que existe desde quando o ser humano é ser humano. Concorrência. É claro que o casamento tem a bênção de Deus. Uma mulher do bem, ela não vai se perder ou estragar todo algo que ela iniciou lá atrás, como que eu vou falar, a moral dela, o caráter dela, por pouca coisa, mas não arrisque, vice-versa, não arrisque. Amém? Espero que você tenha entendido e que o Pai Todo-Poderoso possa estar fazendo, possa estar te ajudando nas suas decadências, para que a cada dia você melhore mais e mais nessa área. Amém?